Fala, concurseiro, se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz e este é o Legislação. Aula 3, Direito Constitucional. Veremos aqui aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais. Bastante questão de prova sobre isso, hein? As bancas adoram esse tema. Então, assina o canal, ative as notificações, deixe o seu like aí. Fez isso? Então, bora pro vídeo. Direito Constitucional, aula 3, aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais. Vamos ver aí a classificação mais cobrada em prova. Normas de eficácia plena, contida e limitada. Vamos ver aí a diferença entre elas. Então, sem mais enrolação, bora começar. Aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais. Existem várias classificações para isso, né? Várias classificações das normas constitucionais. Mas nós vamos nos atentar às duas que caem mais em prova, né? Principalmente essa daqui, de José Afonso da Silva. Essa aqui é a que as bancas gostam mais de abordar. Então nós vamos dar uma atenção bastante para ela aqui. Depois vamos ver uma bem pontualmente e vamos partir para a resolução das questões. Vamos lá. Normas de eficácia plena. O que são normas de eficácia plena, segundo José Afonso da Silva? São normas auto-aplicáveis, elas são auto-executáveis, não restringíveis. Então, elas não dependem de nenhuma outra norma para serem aplicadas, né? Elas são auto-aplicáveis, auto-executáveis e também não podem ser restringidas. Não pode vir uma outra norma e restringir o seu alcance. Então, essas são as normas de eficácia plena. A aplicabilidade dela é direta, imediata e integral. Direta, não depende de nenhuma norma regulamentadora para produzir os seus efeitos. Aplicabilidade imediata, aptas a produzir todos os seus efeitos desde a promulgação da Constituição. E integral, não está sujeita à restrição. Então, as normas de eficácia plena, elas são auto-executáveis e não restringíveis. E tem a aplicabilidade direta, imediata e integral. Elas podem sim sofrer regulamentação, desde que não seja restringido o seu conteúdo. Então, isso aqui é uma observação importante. Normas de eficácia plena, elas podem sim sofrer uma regulamentação por normas infraconstitucionais, mas elas não podem restringir o núcleo dessas normas, né? Normas de eficácia plena. Professor, me dê um exemplo. Tá aí. Artigo 1 da Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, aqui está falando da forma de estado, né, a federação, constitui-se em estado democrático de direito, né, e aqui fala do regime político, né, democracia, adotada pela República Federativa do Brasil. Isso aqui tem aplicabilidade plena, norma de eficácia plena, direta, imediata, integral. Ela está apta a produzir os efeitos desde a promulgação da Constituição. Não pode ser restringida e não depende de nenhuma outra norma para produzir os seus efeitos. Vamos para a próxima. Normas de eficácia contida. Elas são auto-aplicáveis, auto-executáveis. Elas não dependem de outra norma para produzirem os seus efeitos. Elas são restringíveis. Elas não dependem de outra norma para produzir os efeitos, elas vão poder produzir os efeitos desde a promulgação da Constituição, mas pode vir uma norma infraconstitucional que restringe o seu alcance, né? Então, normas de eficácia contida, elas são auto-aplicáveis e restringíveis. A aplicabilidade é o quê? Direta, imediata e possivelmente não integral. Ela vai ser direta, não depende de outra norma para produzir efeitos. Imediata, aptas a produzir todos os efeitos desde a promulgação da Constituição, e aplicabilidade possivelmente não integral, redutível ou restringível, sujeita à limitação. A Constituição dá espaço para o legislador editar uma lei que restrinja o seu alcance. Então, normas de eficácia contida, elas são auto-aplicáveis, elas podem produzir seus efeitos desde a promulgação da Constituição, mas pode vir uma lei infraconstitucional que restrinja o seu alcance, né? Então, professor, me dê um exemplo aí para fixar a matéria.
Constituição, artigo 5º, inciso 13. É livre exercício de qualquer trabalho, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, desde a promulgação da Constituição da República, é livre exercício de qualquer trabalho. Mas pode vir uma lei que restringe esse alcance. Pode vir uma lei que atribua qualificações específicas para algumas profissões. Isso vai acontecer quando a profissão poder causar algum malefício à sociedade, né? No caso do médico, advogado. Então, no caso de ele fazer isso erradamente, pode trazer malefícios à sociedade. Isso já foi até discutido lá no STF, né? O exame da ordem, o STF entendeu que é constitucional. Também a profissão de músico, o STF entendeu que é inconstitucional qualquer limitação a ela. Por quê? Porque não traz malefício à sociedade, diferentemente do advogado, que no caso de exercício irregular, ele pode sim trazer um malefício à sociedade. Então, aqui nesse caso, aqui desse exemplo, é livre exercício de qualquer trabalho, desde a promulgação da Constituição, mas pode vir uma lei que atribua qualificações específicas para algumas profissões específicas. Isso aqui é uma norma de eficácia contida. E por fim, normas de eficácia limitada. Não são autoexecutáveis. O Constituinte deixou ao legislador ordinário a tarefa de complementar a sua regulamentação. Então, as normas de eficácia limitada, elas vão sim precisar de uma lei para conseguir produzir os seus efeitos. Vamos lá, aplicabilidade indireta, imediata e não integral. Indireta depende de uma norma regulamentadora para produzir os seus efeitos. Ela vai depender sim de uma outra norma. Imediata, diferida, ela vai ficar adiada por um momento posterior até que essa norma seja editada. E aplicabilidade não integral, reduzida, servirá de parâmetro para o legislador e para o intérprete das normas constitucionais. Elas possuem sim efeitos jurídicos, né? Ela vai ser parâmetro para o legislador e para o intérprete. Me dê um exemplo aí, professor, para fixar o conteúdo. Constituição, artigo 27, parágrafo 4º. A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Então, vai ter que vir uma lei para dispor sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Ela depende dessa lei para produzir os seus efeitos de forma eficaz. Então, é uma norma de eficácia limitada. Vamos lá, as normas de eficácia limitada, elas se dividem em duas. Normas de princípios, institutivo ou organizativo. São aquelas que prevêem órgãos, pessoas e instituições, cuja concretização dependam de leis. Elas vão trazer estruturas, né? Vamos aqui, um exemplo. Artigo 113 da Constituição. A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho. Então, ela está disciplinando. A lei vai vir para disciplinar como vai ser a estrutura, as competências, a forma de investidura, jurisdição. Então, normas de princípio institutivo ou organizativo prevêem órgãos, pessoas e instituições cuja concretização dependa de leis, né? Vai trazer estruturas desses órgãos, pessoas e instituições. E as normas programáticas estabelecem programas de Estado a serem disciplinadas por leis infraconstitucionais. Disciplinam o interesse econômico-sociais. Aqui tem um viés mais assistencialista, né? Um viés social. Vai trazer programas de Estado. Vamos aqui um exemplo. Artigo 7º da Constituição. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 4. Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de quê? Atender às necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, lazer, vestuário, higiene, transporte, presença social. Então aqui vai vir uma lei que regulamenta isso aí. Tem um viés assistencialista, né? Um viés social, econômico-social. Então essas são as duas vertentes aí das normas de eficácia limitada. Então, passamos aqui pela aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais, segundo a visão de José Afonso da Silva. Agora vamos dar uma pincelada aqui sobre a visão de Maria Helena Diniz sobre o assunto. Basicamente vai ser igual, só vai mudar a nomenclatura. Então, quando o José Afonso da Silva falar normas de eficácia plena, Maria Helena vai falar normas com eficácia plena. Quando o José falar normas de eficácia contida, Maria Helena vai falar normas com eficácia relativamente restringível. E quando ele falar normas de eficácia limitada, ela vai falar normas de eficácia relativa complementável. Então, só vai mudar a nomenclatura. O conceito, o conteúdo é igual. Então, qual a diferença, professor, do José Afonso da Silva para Maria Helena Diniz?
vai ter uma só classificação que ele não traz, que ela vai trazer, né? Aqui são as normas super eficazes ou de eficácia absoluta. Quais são elas, professor? São as famosas cláusulas pétreas. Se você não viu a aula 1, eu vou deixar ela disponível aqui no card. Ela fala bastante sobre cláusulas pétreas. Então, Maria Helena Diniz vai trazer as normas super eficazes ou de eficácia absoluta. Quais são elas? Elas não podem ser alteradas por emendas constitucional, são normas intangíveis com força paralisante total. Então, aqui são as cláusulas pétreas. Então, vamos aqui ver as cláusulas pétreas. Não será objeto de deliberação, proposta de emenda tendente ao quê? Abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Então aqui são as cláusulas pétreas, são normas super eficazes ou de eficácia absoluta, segundo a Maria Helena Diniz. Então vai ser tudo igual à classificação de José Afonso da Silva, só vai mudar a nomenclatura. E ela vai trazer esse ponto específico aqui, normas super eficazes ou de eficácia absoluta. A incidência de prova aqui é bem menor, basicamente vai cair naqueles concursos mais elevados, né? De juiz, defensor, promotor, mas às vezes cai, né? Então é isso, pessoal, acabamos mais uma aula aqui, aula 3, Direito Constitucional. Vimos aí a aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais, bastante cobrado em prova, hein? Então, faça os exercícios aí no Constitu Questões, vou deixar aqui no card, aula 3, Constitu Questões aí para vocês praticarem. Então, se você gostou da aula, se ela foi útil para você de alguma forma, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like, coloque algo aí nos comentários, dúvidas, sugestões e reclamações. Mais informações lá no Instagram, @legislação ou @salu.l.a. Eu fico por aqui, até amanhã, 8 da noite, aula 4 aí, aula teórica número 4 de Direito Constitucional. Fiquem com Deus, até amanhã, 8 da noite. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legislação.